Queridos, a paz do Senhor, glória a Deus por esta oportunidade que Deus nos concede. Peço aos irmãos, por favor, enquanto está em pé, abra suas Bíblias em Josué capítulo 24, a partir do versículo 14. Josué 24 e 14. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os ídolos, os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, e Ele é quem nos fez subir, a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então, Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmo, de que escolheste o Senhor para servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo, e lhes pôs por estatuto e direito em Siquém. Amém. Pode sentar, queridos. Muito obrigado pela reverência à palavra de Deus. Nós estamos falando sobre o livro de Josué, já alguns cultos. Domingo passado nós tivemos uma palavra maravilhosa, Deus usou o presbítero Tiago também, falando sobre a queda deles em Ai, quando perderam, porque havia um anátema no meio deles. E nós falamos a primeira semana sobre as exigências que Deus estabeleceu ao seu povo para entrar na terra. Falamos sobre santificação, e sem a qual
nenhum de nós veremos ao Senhor, baseado em Josué 3 e 5. Falamos terça-feira passada sobre as atitudes indispensáveis para tomar posse da promessa de Deus, e hoje nós queremos concluir falando sobre como nós devemos nos portar pós a conquista. Como nós devemos conduzir a nossa vida pós as conquistas, pós as realizações. É normal as pessoas esquecerem dos seus votos, das suas promessas, após conseguir realizar os seus propósitos. E nós vamos ver hoje, irmãos, que infelizmente, este povo que viu Deus operar poderosamente, o qual Deus cumpriu neles a promessa que fez a Abraão, colocando-os em uma terra que mana leite e mel. Mesmo eles vendo aos olhos nu e cru as maravilhas que Deus fez, os prodígios que Deus fez, os votos que eles fizeram aqui, aonde nós acabamos de ler. Quando você lê o livro de Juízes, você vê esse mesmo povo, que agora um dia está bem, outro dia está mal. Um dia está lá em cima dando glória a Deus, outro dia está lá embaixo ajoelhando diante de ídolos e prostrando diante de ídolos. E eu quero, pela ajuda e a dependência do Espírito Santo, trazer esta palavra aos nossos corações nesta noite. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Essa declaração é forte nos dias odiernos que nós estamos vivendo, aonde as pessoas elas buscam desenfreadamente os prazeres, as conquistas, que muitos delas não é pecado. O problema é que o lugar de Deus em muitos coração é secundário. E se Deus, irmãos, não for a primazia da nossa vida, Ele não será em segundo plano. Ou Deus é em primeiro lugar na nossa vida, ou Ele não é na nossa vida. É claro que todos nós que estamos aqui servimos a Deus, como aquele povo que estava nos dias de Josué também serviam a Deus. Eles adentraram, após passar o Jordão, venceram Jericó, e Josué introduziu aquela nação, a terra que Deus prometeu aos seus pais. Agora a promessa está realizada. Agora, como diz os hinos, agora é só vitória. É só vitória. E infelizmente as pessoas, quando chegam no auge, elas acabam esquecendo de Deus. E alguns até olham para o seu próprio braço e diz: não foi o Senhor que fez isto. Foi a minha sabedoria, foi o meu esforço, foi as minhas atitudes, foi o meu empenho, foi tantas coisas. As pessoas elas delegam o êxito a si mesmo e esquece, como a Bíblia diz, foi o Senhor que fez isto e coisa maravilhosa é aos nossos olhos. E nós não podemos esquecer disso, irmãos. E nós temos que ter esta aliança, como Josué renovou essa aliança. Josué já estava praticamente no fim dos seus dias. Já tinha colocado o povo na terra. O povo agora já estava, já tinha recebido as suas heranças. Josué divide as terras. Nós não vamos falar sobre isso. Depois se você puder, você pode ler. A segunda parte do livro de Josué, onde ele vai dividir as terras, dar posse às tribos. Mas agora Josué percebe que os seus dias estão se declinando. Como é comum para todos, um dia todos nós vamos tombar, vamos morrer. Mas tem uma geração
vindo aí. Tem uma nova geração chegando. E nós precisamos transmitir a eles os grandes feitos do Senhor. Nós não podemos deixar de falar, de testificar as grandes obras que Deus tem feito. Essa geração agora que Josué está transmitindo a eles, muitos deles nasceram já na terra prometida. E alguns deles só ouviu falar dos feitos do Senhor. E Josué então, sabedor disso, sabendo que os seus dias estavam ao fim, ele faz uma convocação. E nesta convocação está do versículo 1 ao versículo 13, nós não vamos ler, mas Josué, ele traz a memória daqueles que estavam habitando naqueles dias com ele. E ele diz o seguinte: olha, vocês devem levar isso consigo, porque o Deus o qual nós estamos servindo é o Deus que não é apenas o Deus da história, não é apenas o Deus que vocês ouviram falar, mas Ele continua no meio de nós, Ele habita no meio de nós, é um Deus vivo, é um Deus poderoso. E Josué então começa a listar os grandes feitos que o Senhor tinha feito, começando pela promessa que ele fez a Abraão, a Isaque, a Jacó, e ele chama a atenção dos israelitas para dizer a eles: olha, este mesmo Deus vos tirou com mão forte do Egito, ele com mão forte trouxe a libertação aos hebreus no Egito, foi Ele que conduziu vocês na peregrinação no deserto. De dia, Ele não vos faltou. De noite, Ele não vos faltou. Foi Ele que deu a vocês a posse da herança. Mas antes disso, Ele deu vitória a vocês sobre os moabitas ao leste do Jordão. Foi Ele que destruiu Jericó para que vocês pudessem ganhar Jericó e vencer os reis em Canaã. Josué enfatiza essas coisas na mente daquela geração, trazendo a eles um breve relato dessa história, desde o Gênesis, quando Deus escolhe Abraão e faz a ele a promessa. Agora o povo está recebendo a concretização desta promessa. Você imagina que privilégio, irmãos? Que privilégio! Abraão peregrinou, mas não tomou posse da promessa. Quando você lê a carta aos Hebreus, no capítulo 11, você vai ver grandes homens que percorreram terras, lugares, morreram sem tomar posse da promessa. Mas esta geração aqui é a última geração, o qual Deus escolheu para tomar posse da promessa. São descendentes de Abraão. E agora Josué, sabedor disso, ele traz essas lições importantíssimas para eles. Um posicionamento que nós, como pais de famílias, mães, precisamos ter. Enquanto o mundo diz que essa coisa de servir a Deus, esses princípios morais que vocês pregam, esses princípios éticos que vocês ensinam, olha, vocês são retrógrados, vocês são atrasados, nós estamos em um tempo novo, de novidade, vocês ainda têm essa coisinha aí de servir a Deus. Nós temos este compromisso com o Senhor. E devemos transmitir essas lições a essa geração que está vindo. Esse comprometimento que nós devemos ter em servir a Deus. E a primeira coisa que eu quero vos falar nesta noite: servir a Deus, como diz no versículo 14, precisamos entender que não dá para servir a Deus sem ter o temor dele em nosso coração. Deus não quer
que nós nos colocamos diante dele ou da sua obra, simplesmente por fazer. Antes de nós fazer qualquer coisa, Deus requer a boa ação que está por trás. E a boa ação que está por trás, no versículo 14, é: temei ao Senhor. Temer ao Senhor quer dizer, considere com sentimentos de profundo respeito e reverência. Considere aquilo que é sagrado e exaltado. Nós não podemos, irmãos, ter aquilo que é sagrado como profano. Nós não podemos ter aquilo que é divino como uma coisa comum. Temer ao Senhor está relacionado a submeter a Ele, a submeter a sua vontade. Temer ao Senhor não é simplesmente ter medo. Não é ter medo. Mas temer ao Senhor é reverenciar a sua santidade. É saber que nós não estamos servindo a qualquer coisa. Nós não estamos prestando um culto ou um serviço a qualquer entidade. Nós estamos servindo a um Deus que é todo-poderoso, a um Deus que é santo, a um Deus que disse para Moisés, quando apacentava as ovelhas do seu sogro: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Aonde o Senhor está é santo, porque Ele é santo. Então que Josué está dizendo ao povo: vocês devem se comprometer diante dele, mas com temor. Hoje em dia nós vemos as pessoas zombarem de Deus, brincar com as coisas sagradas. Não leva em consideração que Deus é santo. Não leve em consideração que Ele é soberano, que Ele é Senhor. O próprio Jesus, quando Ele orava ao Pai, Ele dirigia como Senhor. Hoje as pessoas chamam Deus de cara, chama Deus de você, chama Deus de qualquer coisa. Não, Ele é Deus, e quando Ele fala, toda a terra treme, porque Ele é o Senhor, e nós não podemos tratar a sua divindade como qualquer coisa. Ele é santo, Ele exige de nós este comportamento. Não dá para dirigirmos na presença dEle como se você estivesse entrando em qualquer lugar. A palavra do Senhor nos ensina que nós temos que ter reverência. Temor a Deus é isto. O primeiro passo para temer a Deus é crer nele, na sua palavra. Esta palavra diz que o homem é pecador e por isso está separado de Deus. Mas através da fé que nós temos em Jesus, nós podemos ser reconciliados com Ele. O segundo passo para temer a Deus é guardar os seus mandamentos, é fazer a sua vontade, como diz a sua palavra. É impossível alguém dizer que teme a Deus e não submete a sua palavra. João 8,47 diz assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Mas este ouvir aqui não é apenas escutar, é ouvir e obedecer. Por isso, não me dais ouvido, porque não sois de Deus. João 8,47. Em Deuteronômio 10, versículo 12 e 13, Moisés já havia ensinado o mesmo que Josué estava lembrando o povo naquele momento. Olha o que Moisés disse a esta mesma comunidade de Israel: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temes ao Senhor, teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e o ames,
e o sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os estatutos que hoje te ordeno, para que te vá bem. Nós precisamos entender, irmãos, que essas coisas não mudaram. Deus continua santo, Deus continua soberano, Deus continua sendo o Senhor, e nós devemos, antes de tudo, temer a Ele, reverenciar a Ele. Mas Josué vai mais além. Esse servir a Deus está comprometido com duas coisas importantíssimas. Primeira coisa, nós só podemos servir a Deus se nós estivermos comprometidos com a integridade. Quando fala de integridade, está falando de uma totalidade. Deus não nos quer pela metade. A palavra do Senhor diz que todo o nosso corpo, toda a nossa alma e todo o nosso espírito seja plenamente santificado para o Senhor. Servir ao Senhor com integridade está relacionado a algo que é completo, aquilo que nos traz o sentido de que devemos servir com todo o nosso ser e em todas as áreas sem reserva. Deus precisa assumir a prioridade da minha vida. Deus não pode ficar em segundo plano. Em primeiro lugar é Deus. Se precisar cancelar tudo, cancele tudo. Mas Deus não pode ser cancelado. Deus não pode ficar de lado. Ele é Senhor. Além disso, a integridade no servir exige que sirvamos a Deus com os nossos dons, com as nossas habilidades, com o nosso tempo, com os nossos recursos. Não dá para servir a Deus somente em uma determinada área que quero e deixar de lado o que eu não quero. Alguns exemplos, vamos ver isso. As pessoas dizem: eu já leio a Bíblia, eu já oro em casa, não preciso ir à igreja, eu já levo a minha família à igreja, não preciso fazer culto doméstico, eu já frequento as programações da igreja, não preciso servir algum ministério específico dentro da igreja, eu faço todas estas coisas, mas às vezes falhamos nas contribuições, falhamos no serviço da integridade. O que isso nos ensina, irmãos? Servir ao Senhor com integridade. Deus, Ele quer o nosso culto completo. Quando você olha para o culto do Antigo Testamento, como era feito, o culto só poderia ser realizado quando todos os utensílios estavam em ordem. Tinha que estar tudo em ordem. Porque se não fosse feito tudo com ordem, as coisas totalmente corretas, programadas, não haveria culto. Assim também é a nossa vida. Hoje, Deus, Ele precisa que nós venhamos doar por completo todo o nosso ser, como diz Moisés, que nós acabamos de ler. Toda a nossa alma, todo o nosso corpo. Em tudo, nós precisamos ser íntegro. E o nosso culto precisa ser integral, completo a Deus. Mas Josué não para por aí. Além da integridade que ele propusera àquele povo, ele também diz que nós devemos servir a Deus com fidelidade. Está no texto. A fidelidade está relacionada à maneira como devo servir.
Enquanto a integridade fala do completo, a integridade fala da plenitude, a fidelidade vai falar, a integridade fala da plenitude, a fidelidade vai falar de como devo servir. Eu preciso buscar, primeiro, os padrões que Deus estabeleceu na sua palavra. Então veja que é Deus que estabeleceu o modo como nós devemos servi-lo. Eu não posso servir a Deus do jeito que eu quero, como eu acho, como eu entendo. Não. Eu devo servir a Deus nos padrões que Ele estabeleceu na sua palavra. Quando eu entendo isso, eu não vou errar. Eu vou entrar pelo caminho que o Senhor estabeleceu. Então Deus estabeleceu o modo como nós devemos servir. Isso está na sua palavra. Um ótimo exemplo de fidelidade pode ser encontrado no início do livro, bem no começo da jornada de Josué. Deus ensina sobre este princípio de fidelidade à palavra. Vamos ver isso. Josué, capítulo 1, versículos 6 e 7. Olha o que ele diz. Ser forte, corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte, muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a minha lei, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. A fidelidade é uma característica exigida daqueles que procuram servir a Deus. Então eu não posso servir a Deus do jeito que eu acho, do jeito que eu penso. Não, existe uma normativa da palavra. E Josué aqui já tinha recebido do Senhor, quando Deus o chamou, que não era para ele olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Era para ele olhar aonde? Olhar na lei do Senhor, porque na lei do Senhor ele ia encontrar a direção correta e como ele deveria fazer. Veja o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Deus, Ele requer que nós o servimos com integridade e com fidelidade. É triste que você vê alguém que quer servir a Deus pela metade, que quer servir a Deus como uma parte. Não. Deus não recebe. Ou nós nos doamos por completo, ou nós não doamos. Josué está sendo muito categórico. Josué está sendo muito enfático. Josué está sendo muito esclarecido. Ele se posiciona de uma tal maneira e dá a eles a liberdade de escolher. Se vocês querem servir a Deus, primeiramente vocês têm que temer a Deus. Segundo, você tem que servir a Deus com integridade. Terceiro, você tem que servir a Deus com fidelidade. Vai chegar o ponto agora que Josué, ele vai destacar algumas coisas importantes. Vejamos, a idolatria nos impede de servir a Deus. O povo precisava se livrar dos deuses falsos. A idolatria não pode servir a Deus, ou aliás, o idólatra não pode servir a Deus com integridade e fidelidade. Os ídolos impedem o nosso servir. Mas o que é o ídolo?
tudo aquilo que assume a primazia em nossos corações. Tudo aquilo que assume a primazia no meu coração, isso quer dizer, Deus está sendo em segundo plano. E não pode. Deus não pode se tornar um segundo plano em nós. Ele tem que ser a primazia. Primeiramente é Deus. Segundo, a família. Terceiro, as demais coisas. As pessoas estão colocando as demais coisas em primeiro lugar. Às vezes a família e depois Deus lá em último lugar. Irmãos, não dá certo. Não vai dar certo. Ou Deus é em primeiro lugar, ou Ele não é em nenhum lugar em nós. E Josué é bem enfático quando ele diz, assim, a quem vocês querem servir? Os deuses dos vossos pais? Os deuses dos amorreus? A quem vocês querem servir? Josué faz a confrontação, assim, olhando a grosso modo, parece que, peraí, mas esse povo não era de Deus, era idólatra? Sim, era idólatra. Se você ler o livro de Juízes, você vai entender o que eu estou falando. Deus levantava um líder, Deus levantava alguém, se posicionava, Deus tinha misericórdia deste povo, mas daqui a pouco esse povo novamente se inclinava, esse povo novamente caía, este povo novamente entrava pelo caminho da idolatria. Então, o que é idolatria? Uma pessoa pode ser um ídolo, como no caso de Eli, em 1 Samuel 2, 29 e 30. Vamos ler, por favor. Coloca aí, Danilo. 1 Samuel 2, 29 e 30. Então, uma pessoa pode assumir o lugar de Deus no seu coração? Pode. O amor ao dinheiro? Pode. Cultuar o próprio corpo? Pode. As imoralidades da vida? Pode. Olha o que diz a Bíblia. Por que tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que se fizessem na minha morada? E você, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas de meu povo de Israel? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei aos que me desprezam. Qual foi o erro de Eli? Colocar, não que é errado, amar os seus filhos, amar sua família, não. Mas Deus eu não estou falando ativismo na igreja. Não estou falando isso. Eu estou falando da pessoa de Deus. O seu relacionamento com Deus, o seu temor a Deus, deve ser a primazia da sua vida. Aleluia. Eli fez o contrário. E Deus tinha feito a promessa aos seus pais. Mas Eli não cumpriu a parte dele. E Deus também disse para ele que não iria cumprir a parte dele. O amor ao dinheiro também pode ser um ídolo que substitui Deus na primazia do nosso coração. Cultuar o próprio corpo. Tem gente que cultua o próprio corpo. As imoralidades da vida. Mas como reconhecer um ídolo? É muito fácil. Jesus deu a fórmula em Mateus 6, 24. É só olhar no que está
sendo depositado em nosso tempo, em nossos esforços, em nossos recursos. Geralmente o ídolo é tudo aquilo que estamos dispostos a dar a ele a primazia e não a Deus. Jesus disse que é impossível servir dois senhores. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar outro, ou se devotará a um e desprezará outro. Não podeis servir Deus e as riquezas. O que aconteceu depois daqueles dias da geração de Josué? É que o povo deixou de servir a Deus, justamente por causa da idolatria, e por isso estava sendo derrotado e humilhado pelos filisteus. 1 Samuel 7:3. Veja que agora Josué já havia morrido, todos os reis, ou aliás, todos os juízes que já tinham passado, Samuel aqui foi o último juiz, e olha como estava o povo. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tire do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes. Preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele, e Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Veja, irmão, que não tem como Deus nos abençoar enquanto nós estamos presos àquilo que tira a glória de Deus em nós. A glória de Deus em nós não pode ser ofuscada. Paulo diz que nós somos o bom cheiro de Cristo. O nosso coração não pode ser dividido. Deus nos quer por inteiro. E às vezes nós só queremos as bênçãos de Deus. Só queremos as obras de Deus. Só queremos os benefícios de Deus. Mas nós não queremos o Deus da bênção. Porque o Deus da bênção nos diz que sem santificação ninguém verá a Ele. Este é o padrão que Ele estabeleceu para o seu povo. E para servir a Deus, irmãos, nós precisamos ser firmes em nossas decisões. Papais e mamães que estão aqui, precisamos ser firmes para direcionar a nossa família, como Josué. Josué não obrigou ninguém a servir a Deus. Se vocês quiserem servir o Deus da além do Jordão, você serve. Se vocês quiserem servir o Deus da além do rio Eufrates, você serve. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Com temor, com integridade e com fidelidade. Ele vai citar o afastamento da terra, que não serviu somente a Deus, por isso escolheu Abraão, seu filho, para servi-lo. Cada geração tem suas responsabilidades de servir a Deus. Não importa que seus pais fizeram. Mas é porque eu vim de uma família descrente. Eu não aprendi assim com meus pais. Não importa. Ele cita também o exemplo dos povos que habitavam em Canaã. Nós também precisamos fazer a diferente das pessoas deste mundo. Não importa o que os outros fazem, importa o que eu faço. Precisamos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, mas todo mundo está fazendo. O senhor não está vendo? Olha, nós estamos vivendo esse período pós-moderno. É normal. Casa hoje, separa amanhã. Aí casa com outra amanhã, separa amanhã, casa com outra depois. Gente,
nós precisamos tomar uma posição. O mundo é normal. Para o mundo é normal. É normal o sexo antes do casamento. É normal a prostituição. É normal tantas coisas. Mas para nós não. Por que não? Porque o padrão que Deus estabeleceu para nós não é esse. O padrão que Deus estabeleceu para nós vai na contramão do que o mundo ensina, do que o mundo prega, do que o mundo fala. Nós precisamos tomar uma posição. E o mundo vai entrando, irmãos, sutilmente vai entrando dentro de casa. Vai entrando. A rede social está aí. E vai entrando. E daqui a pouco você está no meio. Por falta de vigilância, por falta de cuidado. Vocês acham que esse povo aqui caiu do dia para a noite? Não. A terra que eles conquistaram, havia habitantes idólatras lá. Era para eles chegarem e fazer diferença. Era para eles chegarem e contar os feitos que Deus tem feito. Nós saímos do Egito há 40 anos. Deus abriu o mar vermelho. Deus mandou maná. Deus mandou codornize. Deus mandou água da rocha. A coluna de fogo estava. A nuvem estava. Deus abriu o Jordão. Deus destruiu Jericó. Gente, era para eles chegarem e impactar. Não impactou. Foi a influência dos deuses de Canaã que influenciaram aquele povo. E não está sendo diferente conosco hoje. O mundo não mais vê a diferença em nós. O mundo já não mais diz, lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus, lá vai uma família de Deus. Não. O que eles dizem? É pastor? É crente? É uma vergonha para nós, não é, irmãos? Deus quer que nós nos posicionamos hoje como Josué. Josué reúne o povo aqui para renovar a aliança. Eu quero concluir. Servir a Deus deve ser precedido pelo temor a Ele. Servir a Deus deve ser feito com integridade e com fidelidade. Lance fora os deuses, lance fora a idolatria, lance fora tudo aquilo que quer assumir o lugar de Deus no seu coração e na sua vida. Para servir a Deus é necessário ter uma firme decisão, uma atitude, um posicionamento, abrir mão de muitas coisas. Pensando nessa decisão, precisamos tomar uma atitude em conduzir a nossa família. Eu quero terminar fazendo uma pergunta, não precisa responder. Como está o seu compromisso, juntamente com a sua família, em relação a Deus? Como eu falei, não é simplesmente vir à igreja, não é simplesmente participar do culto, não é simplesmente ser frequentador, não é simplesmente ser dizimista, não é simplesmente você fazer a sua oração, não é simplesmente você ler a palavra. Tudo isso é importante, tudo isso faz parte. Tudo isso é importante, tudo isso faz parte. Mas vai muito além disso. Vai muito além disso. O nosso servir a Deus não é somente nessas 4 paredes, em 2 horas de culto. O nosso servir a Deus envolve o nosso ser, as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas reações. E o mundo precisa ver isto. Termino aqui. Há um grande problema que traz o quadro desanimador quando pensamos nas famílias dentro das nossas igrejas. Não é por falta de ensino. Pelo menos aqui não. O problema é a falta de prática dos ensinos. O exemplo da família de Eli, onde nós lemos,
aonde Eli honrava mais aos seus filhos do que a Deus. E olha o que ele diz: portanto diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera que eu e a tua casa e a casa de teu pai andaríamos diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desmerecidos. Eli honrou mais aos seus filhos do que a Deus. E vocês viram o fim que Deus deu a ele. Eu quero concluir. Por favor, aqueles que podem, fiquem em pé. Oh, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Olha o que eles dizem. Olha a resposta do povo. Eu quero terminar aqui. Disse o povo a Josué: o Senhor nosso Deus serviremos e obedecemos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo, ele expôs por estatuto e direito em Siquém. Nós vamos orar. Eu quero que você abaixe a sua cabeça, por favor. E reflita, pense, como que está a condução? Como que está a sua condução em relação a Deus? Será que nós vamos deixar o inimigo vencer? Será que nós vamos deixar o mundo vencer? Não. Eu quero começar por mim. Eu quero me posicionar nesta noite. Satanás e o mundo não vai prevalecer contra a minha casa. Verdade, Deus. Satanás e o mundo não vai prevalecer contra a minha família. Verdade, Senhor. Nunca é tarde para nós tomar um posicionamento, irmãos. Não, nunca é tarde. Mediante esta palavra, posicione hoje. Eu vou lutar com todas as minhas forças. Eu vou lutar com todas as forças que Deus me dá. Mas o mundo não vai ter êxito sobre a minha casa. Eu vou lutar pelas madrugadas nas orações. Eu vou lutar sentado à mesa, ensinando a palavra de Deus. Eu vou lutar dialogando e conversando com os meus, dizendo: priorizemos ao Senhor. Porque se nós priorizarmos ao Senhor, Ele cuidará de nós. Deus e Pai, a Tua palavra foi pregada. E Tu sabes, meu Deus, quais são as áreas que nós precisamos tomar uma posição. Senhor, nos dias que nós estamos vivendo, Pai, as coisas estão difíceis, Senhor. As coisas têm mudado, os papéis têm invertido, mas a Tua palavra permanece a mesma. Os padrões que o Senhor estabeleceu para nós como peregrinos nesta terra, nós não podemos abrir mão deles, Senhor. Venha nos encorajar nesta noite, como o Senhor fez com Josué. Nos encoraja nesta noite para tomar um posicionamento, Senhor, de rever e ver aquilo que está roubando a Tua preciosa presença em nossos lares, na nossa família, na nossa casa, na nossa alma, em nosso coração. Meu Deus, nos dá estratégia, nos dá meios,
Nos dai a unção, o poder do alto para romper com aquilo que é mal em nossas vidas, Senhor. Para romper com aquilo, meu Deus, que empobrece a nossa alma. Para romper com aquilo, meu Deus, que nos traz prejuízos espirituais. E que nós possamos, meu Deus, ter êxito em nossas posições. E que o Senhor seja glorificado no seio das famílias, para a honra e glória do Senhor. Assim nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus.